Deus Pai Todo-Poderoso, grande Criador dos céus e da terra, exaltamos o Teu nome sacrossanto e nesse ato de amor queremos, ó Pai, agradecer pela vida, agradecer pela salvação, agradecer pelo que comemos, bebemos e vestimos. Obrigado, Senhor, por todas as famílias que estão, Pai, a assistir e aquelas que não estão. Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, eu apresento cada um deles. Aqueles que estão com desejo de dar cabo da vida, que o Senhor possa intervir na vida, Senhor, desses que estão fracos na fé. Muitos estão desistindo, Pai, não estão tendo mais a perseverança, não estão mais lendo a palavra, não estão vigiando a vida. Pai, cria uma situação de revelação para eles ou para elas. E neste momento, Pai, iniciamos, Senhor, este momento da palavra, a Tua palavra. Pai, que eu seja instrumento da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Erivaldo Xavier, sou da Igreja Evangélica Redenção de Vida. E é um prazer participar dessa live com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. E eu quero que você pegue a sua Bíblia agora. Pegue sua Bíblia, seu Novo Testamento. Hoje eu vou me debruçar no Novo Testamento e o Evangelho escrito por Mateus, né? O Evangelho é de Jesus Cristo, né? Só que ele foi revelado a Mateus, a Marcos, a Lucas e ao João. Então, e o interessante, você que está já folheando a Bíblia aí, Mateus estava com Cristo, Marcos, Lucas não, e João estava. Já Marcos era pequeno, Lucas se converteu no período de Pedro, né, que andou muito com João, e João cuidava da mãe de Jesus, a irmã Maria. E aí, os evangelhos, que a gente chama, né, evangelhos, porque são 4, mas o correto é dizer o evangelho segundo, no evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, que é o evangelho, a boa nova de salvação. O evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, certo? Então, Mateus capítulo de número 17, pegue aí sua Bíblia, Mateus capítulo 17, versículos 14 até o 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Então, vamos lá. Capítulo de número 17, certo? O capítulo 17, o 17 ele é bem grande, é um número bem grande, tá? Em negrito. E os versículos são os números pequenininhos, que aí você vai procurar o número 14, tá? Vamos ler até o 20. Em algumas versões vai até o 21. Que tem como título, como epígrafe aqui na minha versão bíblica, a cura de um jovem possesso, de um menino possesso, né? Então assim diz a palavra do Senhor. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus,
perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós curá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus. E aí a gente pode começar pensando: qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Hebreus, alguém pode dizer: olha, mas pastor Erivaldo, o que é fé? Hebreus, capítulo de número 11, está no Novo Testamento, sempre veja aí. Hebreus, capítulo 11, vai definir, conceituar fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição de fé. Ou seja, em outras versões diz: a fé é o firme fundamento, né? Já a minha versão diz: a fé é a certeza, firme fundamento é a certeza. Eu não vejo, eu sinto, eu tenho a certeza que vai. Só que quando a gente fala de fé, muita gente usa a fé natural. Existe uma fé natural que as pessoas dizem: olha, eu vou fazer uma fezinha. É quando vai, né, usar de um expediente aí, de apostas, de tudo, eles vão fazer uma fezinha. Ainda bem que esse povo faz a fé. Só que a fé é deles. A fé que é gerada no coração do cristão, através do Espírito Santo de Deus, é diferente. A gente não vai fazer fezinha. Nós temos a fé. Mas aí eu tenho que ter essa certeza. Como é que eu tenho fé? Quando eu tenho a certeza que algo sobrenatural vai acontecer na minha vida, na vida de outrem. Quando eu tenho uma perseverança, diz: olha, vai dar certo. Por quê, pastor? Porque se a gente for lendo os capítulos da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 3, diz, ele vai no texto, já no finalzinho do versículo 3, ele diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu. Olha só, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Então, alguns discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas depois que o Senhor repartiu a fé para cada um de nós, não é pedir mais fé, é pedir com fé. Para que pedir uma coisa que você já recebeu? Interessante, né? Muitos cristãos dizem que têm fé, colocam, saem dos seus lábios que tem fé, tem fé, tem fé. Mas na hora de exercitar a fé, nada se move. Porque falar que tem é diferente de ter a certeza. Usar a fé. Usar esse poder. Porque a fé em si, quando diz que é um fundamento, é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. A fé, ela é passiva. Agora, quando a gente exercita a fé, aí ela passa
de passiva para ativa. Olha o texto. Vamos entender o contexto. Sempre eu gosto de falar isso, né, gente? O contexto. Porque é muito bom você ter um entendimento. Não ler só o versículo, só ler o capítulo inteiro para ver onde Jesus estava, a quem estava falando, qual era é como diz, o que estava acontecendo para aquela palavra, aquela expressão ser dita. Então observe que no capítulo 17, Mateus narrando aqui sobre a transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, Jesus, ele chamou para o monte Pedro, Tiago e João. Pastor, mas não eram 12 apóstolos? Sim, eram 12. E por que ele chamou só 3? Pedro, Tiago e João. Olha, Jesus não fazia e não faz acepção de pessoa. Mas se você olhar para esse versículo, vai dizer, olha, Jesus, 9 ele não gostava, mas 3 ele gostava mais. Não. Jesus, ele amava os 12. O problema é que a missão de Pedro era a igreja. A igreja estava na mão de Pedro. Deus deu uma responsabilidade para Pedro. A igreja. E Tiago. Tiago também tinha uma responsabilidade. Foi o primeiro mártir, praticamente, dos apóstolos. Por quê? Porque Tiago, ele foi um grande evangelizador. É como diz Pedro, ele inicia-se com a igreja. Tiago prega para que a igreja cresça. E João tem a missão de cuidar da mãe de Jesus, que quando Cristo estava na cruz, João estava perto de Maria, e João disse, olha aí, eis aí teu filho, olha aí tua mãe. Ele pediu que João cuidasse de Maria, até ela ser, até o seu falecimento. Então, João foi o último dos apóstolos a morrer. E ele teve a revelação, ou seja, ele na ilha de Patmos, quando ele estava preso naquela grande pedreira, ele vai e recebe a visão, a revelação, do que ia acontecer, que nós chamamos de Apocalipse. Então esses 3 homens tinham uma missão dura, especial. Pedro, Tiago e João. E aí Jesus quis mostrar a ele o seu poder, a eles 3. E eles tinham um comportamento ainda da lei. Eles se acreditavam muito em Moisés, como a lei foi dada na mão de Moisés. Eles acreditavam muito em Elias, o profeta Elias. Então, aparece Jesus transfigurado e aparece Moisés e Elias. E aí, para muitos, olha, então ele está falando com os mortos? Não. Primeiro, Moisés não morreu. É tanto que quando dizem, o corpo de Moisés, a Bíblia diz que o corpo de Moisés foi trasladado, desapareceu o corpo de Moisés. Elias foi arrebatado num carro de fogo, num redemoinho, o profeta Elias. Então não tem nada aqui de falar de mortos, com mortos de maneira alguma, tá? Então Moisés representava o quê? A lei, o Velho Testamento. E Elias representava os profetas. Então precisava que eles entendessem que Jesus era superior a Moisés e superior ao profeta Elias. Então está dizendo que a lei e os profetas deveriam passar.
e aí credenciava o poder de Jesus Cristo como Filho de Deus. E aí no capítulo 17, versículo 9, né? Se apresentou, desceu ao monte. E aí chega o momento. E quando eles descem do monte, aqui diz, chegaram para junto da multidão. Então ele vai, versículo 14, ele vai para junto da multidão. Os outros discípulos, os 9, estavam lá, né, como se diz, no pé do monte. E aí eles estavam fazendo já um atendimento, porque tinha uma multidão e um pai desesperado, que tinha o seu filho, que tinha um problema grave, lunático, dizia o texto, lunático, mas ele tinha uma disfunção psicológica, que ele enlouquecia, se jogava no fogo, se jogava na água, e o pai sofria muito. E eu creio que este homem era viúvo, porque seria mais costumeiro ser a mãe, né? Pedir a mãe estar perto do filho. Então esse pai, ele estava com esse filho doente. E aí ele reclamou para Jesus. Olha o que diz aqui. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Versículo 16, acompanhe na sua Bíblia. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Eu apresentei o meu filho doente, o meu filho com problema, e eu creio que os discípulos não fizeram nada. Ou seja, eles fizeram oração, mas nada conseguiu curar este menino. E quando fala jovem, né? Porque até os 33 anos, ela ainda saía da fase de menino praticamente. E aí, esse menino, por isso que algumas Bíblias tem menino jovem, esse menino continuava a mesma coisa, mas estava agora na presença de Jesus, que desceu com Pedro, com Tiago e com João. Mas aqueles 9 que estavam ali não conseguiram expulsar o mal na vida daquele menino. E é interessante, eles andavam com Jesus, eles ouviam a palavra, eles tinham o poder que Jesus tinha liberado para eles usarem, mas não deu certo para curar aquele menino. Você imagina a frustração quando fazemos uma oração e aparentemente na hora as coisas não acontecem, ficamos frustrados. E eu acredito que os discípulos ali, eles ficaram frustrados. Mas Jesus Cristo, ele ficou revoltado, foi exatamente com a população e não com os discípulos em si. A população, ele só queria o que Cristo tinha para eles, a favor deles, que era receber curas, receber alimentação. Como muitas pessoas estão vindo para Cristo só para o que ele pode proporcionar, dar. Quantas pessoas vêm aos templos e dizem, olha, eu vim receber minha bênção. Eu vim aqui para receber. E quer dizer, você não veio para dar? Você só veio para receber? Mas você só vem aqui para... Você não quer fazer nada. Você só quer que Deus faça. Mas tem que lembrar que Deus te deu autoridade, te deu poder através da palavra, né, o poder do nome de Jesus, para que você faça. E não diga, Deus, olha para mim. Ele está em você. Deus, estenda sua mão. E Deus está dizendo, ei, levante sua mão, estenda. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os que estão endemoniados e eles vão serem livres. Mas queremos que só
Deus faça. Que tipo de fé é essa? Qual é o tamanho da tua fé? O tamanho da tua fé é dizer, Deus faz. E Deus está dizendo, faz em meu nome. Então aqueles discípulos estavam frustrados. E aí Jesus, ele reclama. Ele diz aqui no versículo 17, acompanhe na sua Bíblia. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Geração incrédula, que não crê. Porque os apóstolos estavam, os discípulos de Cristo estavam orando por aquele menino. Mas para ele, não deu certo não. Quantas vezes você já orou por alguém e a pessoa disse, não deu certo não. Que coisa, né? Você fica frustrado, você fica frustrada, decepcionada. Deus, calma. A cura, ela pode ser instantânea e como pode ser paulatina, conforme a fé da pessoa. Por isso que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Então está dizendo que eu tenho a certeza, eu espero confiantemente no Senhor. Observe isso. Ó geração perversa. Perversa. Olha o que diz mais. Até quando estarei convosco? Jesus ia ser preso, morto, e ia para o céu. Como foi para o céu? Está à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas, até quando vocês vão sofrer? Até quando você vai sofrer dizendo, Deus, é só o Senhor que pode fazer? E ele, lá de cima, como é que pode? Eu ensinei, eu dei autoridade, e esse povo ainda está esperando por mim? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai mentir para si mesmo dizendo eu tenho fé, mas está desesperado. Eu tenho fé, mas parece que não vai dar certo não. Tem que ser assim mesmo. É Deus que quer assim. Não é. Não é. Deus não quer mal de ninguém. Deus não quer ninguém doente. Deus não quer ninguém na miséria. O problema é que nós concebemos em nossa mente a miséria, a derrota, a desgraça. E ainda diz que é Deus que quer isso. Quem quer isso é o outro, gente. É o outro, o inimigo de nossas almas que quer que você pense que não pode, que não sabe, que não tem. É uma miséria. Quando perguntam como é que você está, e você diz, eu sinto bem, estou sentindo bem, graças a Deus. Mas Deus diz, não, está mais ou menos, está atraindo miséria. Quando você diz, e aí, pai, está com dinheiro? Rapaz, estou não, pai, está tudo difícil, eu estou quase sem dinheiro, atraindo miséria para a sua vida. Como é que seu filho, sua filha, tá ruim, está sem dinheiro, está desempregado, está todo mundo difícil, está esperando uma porta, atraindo miséria para você e para sua família. Primeiro, o próprio Jesus, ele citou um versículo, que está no versículo da Bíblia, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o seu coração está cheio de miséria, só vai sair miséria da sua boca. Só vai sair derrota da sua boca. Se o seu coração está cheio de palavrões, de palavras de baixo calão, só vai sair isso também. Mas se seu coração está cheio de fé, vai sair palavras de fé. Se seu coração está cheio de paz, você vai liberar a paz no momento da tribulação. Se seu coração está cheio de palavras de vitória, vai sair vitória da sua vida. Então,
olha o que diz o texto, acompanhe o texto. Olha que coisa interessante. E aí, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Eu quero ler com vocês. Romanos, vá um pouquinho mais para frente na Bíblia. Romanos, capítulo de número 12, versículo 3 diz assim. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É isso que eu estava dizendo para vocês. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, como é que você está usando essa fé, gente? Como é que você está chegando a Deus pela fé? Então tem muita gente que diz, olha, a fé move montanhas, a fé move montanhas. Vamos entender um pouquinho o que diz o texto? Volta lá para Mateus capítulo 17. E aí, versículo de número 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Aí veio na mente dos discípulos, vou perguntar a Jesus, versículo 19. Mas perguntou em particular. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que, Senhor? Por que, mestre? Nós não podemos expulsá-lo. Nós estávamos aqui, o Senhor estava lá no monte com Pedro, com Tiago, com João. Quando o desce, nós estávamos no pé do monte com a multidão, aquele menino demoniado. Nós fazendo as orações e não conseguimos expulsar o demônio daquele menino. Por que, mestre? Os discípulos, eles tinham o mesmo ensino. A mesma autoridade foi dada a eles. Mas por que eles não conseguiram expulsar? Que coisa, né? Vamos lá. E Jesus, no versículo 20, olha como é forte esse versículo também. E Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus ele faz uma comparação da mostardeira. E um grão de mostarda é do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Mas a mostarda ela cresce, ela fica uma árvore grande, enorme. Mas nasceu, a sementezinha é do tamanho da cabecinha de uma agulha. Ela aparentemente ela é pequena, mas ela se transforma em uma árvore enorme. Então, eu vejo muitas pessoas falando que porque minha fé é pequena. Olha só o que Jesus fala. Quando ele diz por causa da pequenez da sua fé, não quer dizer que é porque eles tinham pouca fé, não. Senão ele não falava do grão de mostarda, que era pequenininho. A pequenez da fé que Jesus está falando era do exercício da fé. Porque se Cristo estava falando que eles não poderiam expulsar aquele demônio por causa da fé deles que era pequena, porque ele ia comparar com uma semente pequenininha, uma das menores sementes, a semente de uma mostarda. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como, está dizendo como é comparado, a fé comparada.
Não está dizendo que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Olha, a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Não. Como? É uma comparação. Um grão de mostarda, então eles entendiam que uma mostardeira, um grãozinho era pequenininho. Se a sua fé for comparada a essa pequena semente, sabe o que vai acontecer na vida de vocês? Segura aí que é muito forte isso aqui. Direis. Em algumas versões diz, você manda. Você libera a palavra. Você ordena. Direis a este monte. Quando diz monte, ele estava em Jerusalém, estava mostrando um monte. Principalmente o monte que ele desce com os discípulos. Então, se a sua fé for comparada a este grão de mostarda, que vocês acham pequenininho, você vai dizer a este monte, olha esse monte, está vendo esse monte que eu desci? Você vai dizer, olha só. Então o problema não é ser pequenininho. Não é a fé que move montanhas como muita gente fala. Só vai mover a montanha se você mandar, dizer, ordenar. Então direis a este monte. Então nessa noite diga o seu problema. Não interessa o seu tamanho. Porque Deus repartiu a fé para cada um. Então você tem um pouco da fé. E essa sementinha de mostarda que foi repartida para você e para mim, para nós, ela é capaz de mandar, ou seja, a certeza de mandar este monte, que isso aí foi um sentido figurado, né? O monte, para muitos é a dificuldade,